Amém. Amém. A graça, a paz e a misericórdia de Jesus Cristo contra cada um de nós, em nome de Jesus. É uma alegria estarmos aqui neste local para falarmos um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E queria ler agora uma passagem na palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, a nossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela vida, pelo dom da vida que o Senhor nos deu com tão amor e carinho a cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, pela a Tua palavra, na qual nós temos acesso, Senhor Deus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo dentro de nós, que nos revela a Tua palavra, que traz a revelação daquilo que o Senhor tem para os nossos dias. Pai querido, que nós possamos, todos nós, ó Pai querido, possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Embora sejam dias difíceis, situações complicadas, ó Pai Santo, que estamos vivendo, mas que o Senhor Deus, que é o nosso refúgio bem presente em todas as tribulações, que o Senhor possa, de uma forma maravilhosa e soberana, encontrar a cada um de nós, aqueles que com os corações contritos, com os corações arrependidos, vão até o Senhor, que o Senhor, de uma maneira linda e gloriosa, possa nos ensinar, possa trazer refrigério para nós, possa edificar as nossas vidas a cada dia, porque sabemos que isto é uma promessa do Senhor a cada um de nós, e que nós possamos estar firmados nas Tuas promessas, que a nossa esperança possa a cada dia estar solidificada na Tua palavra, ó Deus, porque nós precisamos de Ti mais do que o ar que respiramos. Precisamos, ó Pai querido, do fôlego espiritual
sobrenatural em nossas vidas, mais do que apenas o fôlego que sustenta o nosso corpo físico. Então, que em nome de Cristo Jesus, nós possamos ser sustentados pela Tua palavra, pela revelação divina do Senhor em nossos dias, em nome de Jesus. Amém. É uma experiência nova para nós a cada dia que estamos vivendo, dias difíceis, né? E de certa forma estamos vivendo tristezas, amarguras e sofrimentos de muitas partes na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, primeiramente por não estarmos juntos, né? A família maior, a comunhão maior que nosso Deus nos concede, a igreja maior na plenitude, e isto traz para nós tristeza. É difícil estarmos aqui neste lugar, 4 paredes, né, em que chamamos de igreja, e não podermos olhar aqui o rosto dos irmãos, porque bate dentro do nosso coração uma saudade imensa, uma vontade imensa de estarmos juntos, de poder nos abraçar, de poder, né, contar aquilo que o Senhor tem feito para nós e através de nós, e juntos, né, suplicarmos ao Senhor pelas nossas vidas, mas porém que possamos estar fortes, que possamos, né, cumprir esses dias o que nos está proposto. É uma situação diferente para a nossa geração e para outras gerações passadas, mas nós cremos que vamos vencer. Então, que nós possamos entender o significado, né, disso que estamos vivendo. E o mais interessante é entendermos realmente o significado da igreja, além das 4 paredes. Temos falado sobre isso, né, sobre sermos realmente igreja, sobre vivermos o papel, a missão da igreja longe das 4 paredes. E mais do que nunca agora nos está proposto este momento, e cremos assim, né, que Paulo falava aqui sobre a mensagem da cruz aos Coríntios e sobre justamente esta esperança, sobre a sabedoria de Deus, sobre aquilo que Deus faz, né, que parece aos nossos olhos humanos, talvez não entendemos, mas cremos que em tudo Deus tem um propósito. E a palavra de Deus fala que Deus corrige a quem Ele ama, e nós cremos que tudo que estamos passando, além, né, de diversas formas a gente talvez pensar ou entender, mas cremos que de certa forma é um processo educativo, um processo em que Deus está trazendo para nós algo que a gente precisa aprender. Passamos dias em que todo o ser humano, em toda a face da terra, está aberto a alguma reflexão, a alguma área da sua vida. Ele está agora, né, pensando, ele está refletindo, pois o que nós vivemos, né, com este surto de doença, com esse Covid e esse vírus que tem assolado toda a face da terra, tem trazido a nós um momento de reflexão para que a gente possa entender o que Deus tem para nos falar. E isso nós cremos que não é só agora, não é só este tempo em que nós aqui, né, estes dias em que nós temos para viver, mas sabemos que em toda a história, né, o que a Bíblia nos relata, sempre Deus trouxe momentos difíceis eu creio, com processos educativos, para que realmente o povo dele pudesse voltar, né, pudesse refletir, pudesse abrir o seu coração, a sua mente para o que estava se vivendo. Então, o que Paulo vem falando aqui, a mensagem da cruz, a vocação dos santos, né, os valores de Cristo para nós, é para que a gente possa entender qual é a sabedoria de Deus, qual é a forma em que Deus fala com o ser humano. E desde o início nós entendemos que o ser humano escolhe maneiras difíceis de se viver, escolhe viver fora da presença de Deus, escolhe viver pelo seu próprio árbitro, nas suas próprias decisões, e isso nos ocasiona, traz para a gente grandes problemas, grandes danos,
Então eu creio que Deus tem ensinado esta geração agora, né? Estamos num processo em que nós precisamos aprender novamente qual é o propósito de Deus, qual é a misericórdia de Deus, qual é o ensino que Deus tem trazido para nós. E desde o começo o homem se coloca com um coração duro, não querendo obedecer ao Senhor, a sua palavra, não querendo assim se relacionar, em conhecer a Deus, em se aproximar de Deus. E isso atrasa os processos, e isso traz grandes danos. Então todos nós agora estamos neste processo, mas com uma diferença: aqueles que conhecem a Deus, aqueles que têm sido chamados, pelo seu propósito, estamos vivendo com uma mente diferente. Não que não estamos tristes, lógico que estamos, porque a gente vê pessoas morrendo, a gente vê perto ou longe de nós histórias difíceis acontecendo, não sabemos do futuro que está por vir, mas uma coisa a gente tem certeza, isso a gente não está ainda para entender, mas isso já está bem resolvido em nossas vidas, que nós temos um futuro nas mãos, guardado nas mãos do nosso Deus. E nós vemos lá em Deuteronômio 4:9, quando através de Moisés Deus falava àquele povo, e é impressionante que desde o início Deus traz a memória do ser humano, a chamada, traz assim um processo novo, uma nova pedagogia, um novo processo de ensino, para que o ser humano pudesse acordar e entendesse, o que Deus sempre, por que Deus sempre nos formou, nos criou, para que a gente pudesse ter uma nova natureza, um novo conhecimento. E lá naquele tempo existia um processo difícil aos hebreus, e Moisés foi levantado com tão grande ousadia e poder por Deus ali. E lá em Deuteronômio 4, nos versículos 5 ao 9, diz assim: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo e gente sábia e inteligente, pois que grande nação a que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Olha só, então, tão somente guarda-te a ti mesmo, guarde a tua alma, e não esqueças de tudo aquilo que os teus olhos viram, e não aparte do teu coração todos os dias das tuas vidas aquilo que são os estatutos, os juízes justos do teu Deus, e as farás saber além de nós aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Olha só o ensinamento já, que Deus, através de Moisés, trazia aquele povo naquela época, porque havia ali se corrompido um processo em que outros deuses ali era buscado, e não o nosso Deus soberano. Então a palavra do nosso Deus, os estatutos do nosso Deus teria sido deixado de largo, e então vãs filosofias e outros artifícios, então outros deuses, então teria tomado Deus, o lugar do nosso Deus maravilhoso.
E Deus ali, através de Moisés, né, quando libertou aquele povo daquela escravidão, trouxe bem claro: não a parte da sua boca, não a parte do seu coração, da sua alma, os meus estatutos, os meus ensinamentos, e a você e aos seus filhos e a todos os seus descendentes. E isso é muito importante, porque até hoje a gente vê essa necessidade, não é? Então, sempre Deus preocupa conosco, sempre Deus nos oferece, através da sua misericórdia que se renova a cada dia. Ele traz de novo, né, de certa forma, uma oportunidade ao ser vivente, né, para a gente entender novamente aquilo que Ele sempre quis para nós, o propósito, os desígnios que Ele sempre quis para cada um de nós. Mas vez ou outra, de uma geração para outra, a gente esquece de contar, a gente esquece de trazer, os nossos valores eternos vão sendo corrompidos, e aquilo que de perto está, né, toma o nosso coração, e aquilo que a euforia humana que de perto nos rodeia, parece nos roubar, não é, dos valores eternos, e a gente acaba vivendo dias difíceis de novo, para que a gente possa, então, de certa forma, entender, né, a mensagem da cruz de nosso Deus. Lá em Romanos 12, é muito claro o que Paulo vem trazendo para nós, em que ele vai falar sobre o nosso verdadeiro sacrifício, né? Então, todo aquele ensinamento através da lei no Antigo Testamento, em que os sacrifícios que eram feitos através de animais, para que o povo pudesse ali, né, pedir perdão, né, aquilo que era de pecado, de erro. E agora que Paulo vai fazer com tanta clareza: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o próprio nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, às vezes eu fico pensando, passam-se os dias, épocas, gerações, e a gente acaba, né, trazendo de novo toda aquela monotonia, né, o comodismo de cultuarmos a Deus apenas em quatro paredes. Olha só, e se a gente até hoje não aprendeu isso, é muito difícil viver isto hoje, porque estamos aqui, poucas pessoas entre quatro paredes, e esperamos cultuar a Deus somente aqui, num lugar. E aí nós temos o ensinamento judeu, onde vem falar, né, sobre aquelas quatro coisas principais, sobre o culto, o clero, né, sobre o lugar e sobre o dia. Então, como que é que a gente hoje vive isso? E aqui Paulo vai falar muito claro que o próprio culto racional é quando nós nos sacrificamos, nós mesmos, como sacrifício vivo, e isso está em todos os lugares da nossa vida. Então penso eu que o que está proposto para nós hoje é criar esse ambiente, né, onde Deus se alegra conosco, onde a alegria de Deus vem sobre nós e nos salva e nos liberta de toda a escravidão, de todo o pânico, né, que tenta tomar a nossa mente, porque a alegria do Senhor então vai ser feita quando a gente cumpre a palavra dele. Então esse ambiente, este culto vai ser em todos os lugares da nossa vida, até aquele lugar onde você menos espera, quando você está no trânsito, quando você pega um transporte, um Uber, quando você está no seu veículo. Ali é um lugar de culto racional ao nosso Deus, onde você pode glorificar o nome de Deus, se você for o sacrifício. Na sua casa, né, na sua pequena família, no seu lar, ali onde a gente enfrenta as difíceis situações, né, cara a cara com os nossos nosso lar, aqueles que de perto estão nos vendo a cada dia, as dificuldades que estamos vivendo, ou seja, financeira, social, né, ou seja, conjugal, mas ali a gente está enfrentando para mostrar um culto racional ao nosso Deus. Ali também é um lugar de sermos o culto.
no nosso trabalho, quem está conseguindo trabalhar, né, também é o lugar de mostrar este culto agradável ao nosso Deus. Será que a gente traz esse ambiente para que Deus venha se manifestar ou não? Porque este é o propósito de Deus para nós, como igreja, sermos igreja, quando a gente manifesta esse ambiente agradável, através do sacrifício dos nossos desejos e prazeres, e onde nós deixamos Deus agir, né? E ali é um culto, ali Deus vai falar através de nós. E isso é que a gente entende, é que a vontade de Deus se manifesta perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Isso é um desafio para todos nós, queridos. Não vamos falar que seja fácil, porque é o nosso maior desafio. Talvez a gente vive as nossas fraquezas e a gente não pensa, né, que aquele lugar da nossa fraqueza, dos nossos ânimos aflorados, ali não é um lugar de culto, mas simplesmente lá, a gente volta lá nos ensinamentos passados, onde tem um lugar, onde tem as pessoas certas, onde tem um dia certo, né, e uma forma certa de se adorar. Mas não é assim. A forma certa Jesus vai trazer lá para a Samaritana, vai nos informar com tanta clareza, e aí ele liberta aquela mulher naquela hora, porque ele vai falar: ó, chegou o dia em que o Espírito Santo é liberado, então você agora tem a oportunidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então agora é onde você está, a pessoa que você é, o dia, é a hora, então é agora, apenas quando a gente entende em ser um sacrifício vivo, não é? Isto liberta a nossa vida e liberta aqueles que estão conosco, e esse é o culto lógico, é o culto onde Deus se agrada, não é? E lá em Atos 17, 28, tem uma palavra maravilhosa lá, quando Paulo estava discursando lá em Atenas, e ele vai falar: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Olha só que bênção. Será que a gente consegue então viver, existir e mover apenas para a glória do nosso Deus? Será que este tem sido o propósito das nossas vidas? Ou será que a gente, em alguns lugares ou em alguns momentos, ou de certa forma, um culto que agrada a nós ou algum Deus particular que a gente tenha, e a gente deixa de lado, então não é para o nosso Deus soberano, mas é um culto para nós, para satisfazer a nós, para satisfazer a nossa ansiedade, para satisfazer um pânico que está tentando nos roubar? Ou será que nós estamos abertos, né? Em tudo, nele nós vivemos, existimos, né? E nos movemos. E quando Paulo fala isso, né, ali naquela época, ele trouxe, os historiadores dizem que ele trouxe essa frase de um poema grego pagão, em que já existia há 700 anos mais ou menos antes de Cristo. Mas quando ele diz aquela frase, ele quis mostrar, né, que o que aquelas pessoas estavam dizendo lá na época para o deus Zeus que eles serviam não tinha nada a ver. Eles tentavam, eles falavam, não é? Mas era um Deus morto. Mas ele agora, no seu discurso ali, ele trazia algo vivo para que aquelas pessoas então pudessem entender: aquilo que vocês estavam falando lá atrás era algo que vocês não conseguiriam viver, mas no Deus, no Pai e Salvador, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, sim, nele nós podemos existir, mover e viver. Então, para Jesus Cristo, irmãos, é muito mais favorável e muito mais Ele quer de nós é o nosso coração, muito mais do que aquilo que a gente pode fazer em alguns minutos, em algum dia, em algumas horas, de certa forma, em algumas pessoas somente, mas é o que a gente pode fazer indiferente de horário, todos os horários da nossa vida, todos os minutos.
em que eles sejam para a honra e glória do nosso Deus, mesmo aqueles que a gente acha em que é separado para um lazer nosso, mas no nosso lazer também, né, Deus espera que a gente o glorifique, que a gente faça para glorificar o nome do nosso Deus. Em alguns momentos de serviço ou de querer trabalhar que nós vivemos hoje, mas esses momentos também são para glorificar, é um culto em louvor ao nosso Deus. Então louvores que possam agradar ao nosso Deus e não a nós, né? Não a nós, mas a Ti, Senhor, toda honra e glória. O salmista já dizia isso. Então, naqueles momentos em que a gente quer descansar, mas que possamos descansar para a honra e glória do nosso Deus, ou que nós possamos trabalhar, que nós possamos renunciar o nosso descanso para trabalhar para a honra e glória do nosso Deus, né? Em que momentos então que a gente queira servir ao nosso próximo, não apenas para a conveniência própria nossa, mas que seja para louvar, para glorificar ao nosso Deus, porque isso agrada a Ele. Então que o propósito de Jesus, né, seja cumprido na sua plenitude em nossas vidas. Até então, por enquanto não podemos estar aqui na comunhão dos santos juntos aqui neste lugar num dia somente, mas podemos assim em todas as nossas casas, em todos os lugares em que Deus permitir para nós, nós podemos sim ser a igreja, viver, manifestar, né, e sermos a pessoa certa para alcançar as outras pessoas que não conhecem ao Senhor, que não sabem o que é paz, que não sabem o que é viver nesses dias difíceis, mas com o coração guardado na paz, na esperança do nosso Deus. Então que essas coisas possam estar diante de nós todos os momentos da nossa vida, e que embora sofrimentos, tristezas em que nós estamos vivendo, mas que a nossa mente, que o nosso coração possa estar guardado no Senhor, né? Então que essas coisas que parecem loucas, né, que Deus usa para confundir os sábios, que as coisas fracas que Deus usa para confundir os fortes, que a gente possa entender, né, e que não esteja diante de nós, na nossa boca, no nosso coração, lamento, né, reclamações pelos momentos difíceis, mas que nós possamos, antes de tudo, antes de sair uma palavra da nossa boca, nós possamos estar diante do nosso Deus, né, e ser um culto agradável ao nosso Deus. Deus, o que o Senhor quer de nós para esse momento? Deus, o que o Senhor quer de mim agora, para esta pessoa que está diante de mim? Deus, o que o Senhor requer de mim agora, né, para este momento difícil na minha vida? E que dessa forma nós possamos engrandecer e louvar o nome do nosso Senhor Jesus, para que a alegria dele assim invada o nosso coração, a nossa mente. Nós queremos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, obrigado por estes momentos aqui, embora nossos corações entristecidos de certa forma, mas sabemos que o Senhor Deus é um Deus maior, é um Deus soberano, poderoso, em que a Tua palavra, Senhor Deus, ela invade o nosso ser, porque o que a gente está vivendo agora, Jesus, já foi vivido em muitos momentos passados, em muitas outras gerações, e chegou até nós, ó Pai querido, e com muitas testemunhas que nós temos, que foram pessoas sábias, que venceram em o nome Salvador e edificador de Jesus Cristo. Então também nós queremos ser essas pessoas vencedoras, essas pessoas em que o Senhor pode contar conosco, e que em nome de Cristo Jesus nós possamos viver, nós possamos mover e existir totalmente em Ti e somente para Ti. Que a Tua glória, Senhor Deus, que o Teu amor, que a Tua paz possa tomar o nosso coração e mente. Ó Pai Santo, entre em cada lar em que há, Senhor Jesus, uma pessoa ali que clama pelo Senhor, que confia no Senhor, que espera no Senhor, e faça ali, Senhor Deus, um culto agradável a Ti. E através dessa pessoa, Senhor Jesus, atinge, vai e alcance muitos outros. Te louvamos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus.